Manual do YouTube fala que eu tenho 15 segundos para prender a atenção de vocês. Então eu vou prender a atenção de vocês em 15 segundos. Fala galera, aqui é o Zamiliano e hoje eu vou falar sobre Padrinhos Mágicos. Mas antes de eu falar de Padrinhos Mágicos, eu queria agradecer uma galera que tem reproduzido meu vídeo aí, né? E até falar de algumas pessoas que têm se inscrito, algumas pessoas bem especiais que têm se inscrito no canal. O pessoal do nosso cast, o pessoal do Renegados Cast, que agora eu tenho um espaço lá no site do Renegados Cast. Eu tenho uma abazinha no Renegados que eu participo agora desse podcast. O que é podcast? É uma sociedade satanista. Além disso, tem o Nerd Pai também, que se inscreveu no canal. Tem um blog muito maneiro aí, que ele fala de coisas nerds, ao mesmo tempo ele fala dessa coisa de como ser um pai nerd, é bem maneiro. O underline do MRG também, que, pô, parceiraço aí, nossa aí. Agradecer o Pega Santos pelo seu sotaque maneiro. E eu queria agradecer também o Manco Geek, né, que foi o primeiro blog aí das internet que reblogou, né, os meus vídeos, né, foi bem legal assim. Então vamos para Padrinhos Mágicos. Droga! Alterei o futuro! Parado! Ih, são os canas, bicho! Abaixa a burguesia! Chester, a Jota, que bom ver vocês! O desenho dos Padrinhos Mágicos foi lançado no Brasil em 2002, começou a passar no Brasil em 2002, e ele é uma criação do Butch Hartman. Caraca, eu consegui falar o nome do cara. Oscar Niemeyer, você não consegue Oscar falar, não, mas Butch Hartman vai. Assim. Que é um cartunista lá dos Estados Unidos. A história básica do desenho é que existe um garoto, né, as aventuras do time Turner, e o time ele tem padrinhos mágicos. Esses padrinhos mágicos realizam alguns desejos que ele quer, só que esses desejos normalmente acabam não dando muito certo. O que eu percebi nesse seriado, basicamente, é que o time ele não tem voz ativa na família dele, ele não tem direito à escolha, algumas escolhas básicas, ele não tem muita voz, digamos assim, proativa. O que acontece é que essa falta de voz proativa ele acaba utilizando dos padrinhos mágicos para ele conseguir o que ele quer enquanto criança. No primeiro episódio da primeira temporada, o time, ele basicamente, ele não quer ser criança, porque ele acaba percebendo que ser adulto é mais interessante. Na verdade, ele chega até a falar que ser adulto seria mais interessante por conta de que ele pode fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Isso acontece porque os pais dele basicamente vão no cinema e não deixam ele ir no cinema com ele porque o filme é para adulto. Eles foram ver Emanuele. O que eu achei interessante do seriado Padrinhos Mágicos é que o time, ele apesar de ser tratado como objeto a todo momento daquela família, ele é um objeto de intervenção daquela família, ele cria um mundo próprio em que ele é o sujeito daquele universo, né? E aí ele utiliza para isso os padrinhos dele, né? Os padrinhos mágicos. E isso me lembrou de uma coisa bem interessante sobre a questão do que é o menor e do que é a criança. E isso me lembra até mesmo de um vídeo anterior meu, que foi o vídeo do Chaves. Nesse episódio do Chaves, eu falo um pouco sobre isso. Se a gente pegar para ver a questão do Código de Menores, que era um código que existia na década de 70 no Brasil, ele vai lá e vai separar muito bem. Ele vai falar que a criança é toda aquela pessoa que tem um certo nível econômico satisfatório e o menor é aquele que está em situação irregular e é objeto de intervenção do Estado. O que a gente vai ter o Chaves ele seria considerado o menor e o time seria considerado uma criança. O Chaves ele é objeto de intervenção do Estado brasileiro, né? Ele é objeto de intervenção porque ele está em situação irregular. E o time nem tanto, ele é objeto de intervenção da família dele, né? Claro que eu estou só lembrando, estou falando do Código de Menores na época. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem para o Brasil na década de 90, na década de 90, através de um intenso movimento social em relação àquilo, você coloca não mais a criança ou adolescente diferenciado entre menor e criança. Na verdade, todos são crianças e adolescentes. Todos são parte de intervenção do Estado. Mas ao mesmo tempo que eles são parte de intervenção do Estado, eles também são sujeitos da própria história. Mas isso ainda é arraigado historicamente na gente. Como é que isso é culturalmente reproduzido? O time ele não consegue, em nenhum momento, ele não tem o direito de escolher com qual babá que ele vai ficar, se ele vai ficar com a Vicky ou não vai. Ele fala para os pais dele até que a Vicky não é uma boa babá, mas os pais dele não ouvem ele, né? Eles não querem saber, você é só uma criança, você não tem opinião. Da mesma forma que o Chaves, enquanto não é sujeito da própria história, o time também não é sujeito da própria história. A diferença é que o time ele tem intervenção pela família e o Chaves tem intervenção pelo Estado. Claro que no seriado do Chaves, em nenhum momento aparece nenhum agente do Estado, no seu Jaiminho, que é o do Correio, sabe qual é?
No desenho isso é tão visível, mas tão visível, que em um determinado episódio o time ele troca de lugar com o cachorro da Vicky, porque a Vicky trata melhor o cachorro do que ele, né? Ele acaba percebendo que, mais uma vez, seu cachorro não é uma coisa legal, é melhor ser criança. Mas olha o nível que chegou. O cachorro ele é mais importante do que o próprio time. O problema dessa visão da criança, né, enquanto objeto de intervenção de qualquer lado, né, da família, do Estado, só como objeto, né, não como sujeito, não como uma pessoa dotada de uma história própria, de uma interpretação própria do mundo e da vida, é que quando ela se tornar mais velha, quando ela estiver na transição de criança para adolescente, vai ter muito conflito com essa família. Por isso que a gente tem a famosa história do aborrecente. O aborrecente é aquela, entre aspas, né, criança que saiu do seu período de criança, está começando a entrar na vida adulta e começa a questionar os papéis dela na sociedade. E os pais que não conseguem fazer essa transição de criança para adolescente acabam tendo problemas sérios com os adolescentes, porque agora ele tem que lidar com um ser que tem muito mais opinião do que antigamente, que tem muito mais um posicionamento do que antigamente. Ele está descobrindo o mundo, está descobrindo a vida, está descobrindo uma porrada de coisa, está gerando uma opinião própria, tá começando a gerar uma opinião própria, apesar de ter uma porrada de molecada aí que, dependendo da opinião, dá vontade de enfiar a mão na cara. Altos processos. E esse problema gerado é o problema do diálogo, a falta de diálogo, porque eles não sabem lidar com essa coisa de tentar argumentar com um ser que você não consegue impor para ele o que fazer. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele fez isso. Ele vira para você e fala, olha, você é responsável por aquela criança, você não é dono daquela criança. Quando você é responsável, o que acontece? Você tem que dar um jeito de orientar aquele ser. Quando você é dono, independente da porcaria da orientação que você der, você não precisa da orientação. Se você quiser colocar ela num canto, ela vai ficar num canto, porque eu quis e ponto final. Entra no The Sims lá e coloca o ser humano em outro lugar dentro da piscina e ele afoga até o fim. Essa concepção é muito bem vista, por exemplo, na sala de aula, quando você tem um professor e você é considerado um aluno. Para quem não sabe, a palavra aluno, se você separar o A do aluno, A é negação, lunus é luz, aluno sem luz. Logo, o professor é o detentor da luz, Lúcifer. O que eu queria basicamente falar com vocês hoje é isso, né? Assim, a criança ela tem o seu nível de autonomia, ela tem um certo nível de interpretação do mundo e a gente tem que levar isso em consideração também. Eu não estou querendo dizer, obviamente, que você tem que deixar a criança livre e solta, ela faz o que ela quiser na hora que ela quiser. Não, não é isso. Você tem que saber o que ela pode ter como criado como própria opinião e o que, por ela ter aquela determinada idade, não vai fazer bem para ela. É óbvio que se seu filho virar e falar assim, pai, eu quero meter a mão na soda cáustica. Ah, filhão, você vai lá e mete a mão na soda cáustica à vontade, porque a soda cáustica não vai causar nenhum problema, você tem autonomia enquanto ser humano para mexer na soda cáustica. Você sabe que aquilo vai fazer mal pra ela, você sabe que aquilo vai prejudicar ela no corpo dela, então você vai ter que cortar isso, vai ter que explicar pra ela, olha, você não pode meter a mão na soda cáustica, a soda cáustica vai queimar tua mão e quando você vê, seu braço é um cotoco. Cara, uma vez, cara, no churrasco, cara, tinha um menininho, cara, muito do cu riscado, cara, que o cara tava deixando todo mundo maluco. Aí, sei lá, cara, quem tava cuidando da criança virou e falou, ah, mas porque criança é assim mesmo, não sei o que. Aí virou outra mulher toda revoltada assim, criança é bom na sopa. Ficou todo mundo em choque. A mulher querer comer a criancinha, maluco. Cara. Só que é diferente de você da criança virar e perguntar pra você se, pai, eu não quero ficar com essa babá, porque eu não gosto dessa babá. E aí você tentar abrir um diálogo ali no mesmo nível pra entender por que ele não gosta da babá. Então é isso, galera. Esse é o vídeo que eu tinha pra fazer hoje. E eu quero que vocês comentem, né? Eu quero que vocês virem e falem assim, olha, eu acho que a sua concepção de criança e adolescente tá errada. Acho que criança tem que ser mais objeto mesmo do que sujeito. Ou então eu acho que tá legal isso aí, eu acho que é esse a questão. Eu quero que vocês falem comigo o que vocês acham dessa questão da criança enquanto objeto da família e da criança enquanto sujeito de direitos, né? Sujeito histórico, dotado de opiniões, de medos e assim por diante. Então galera, não esquece, tá? Gostou do vídeo? Dá um thumbs up aí pra mim, compartilha o vídeo se quiser compartilhar, mostra pro pai, mostra pra mãe, mostra pro tio, mostra pra... que pariu! Mostra pra quem vocês quiserem. Bem-vindos à maravilhosa cozinha de Matheus Dix.
Vocês podem perceber que há um certo nível de organização nessa cozinha. Como você tem dicas para as pessoas manterem a organização? Então, a dica principal da organização é quando for usar limpo. Antes disso, não. Tem mais alguma dica aí para a sociedade? A tainha, muito sexo.